Aos poucos, a vida vai voltando ao normal nos países que estão conseguindo controlar a doença do coronavírus de 2019. Nesta quinta-feira, por recomendação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, o presidente Joe Biden anunciou que os americanos plenamente vacinados estão dispensados de usar máscara e de manter a distância de 2 metros em ambientes fechados ou abertos. As exceções são em clínicas, hospitais, asilos, transportes públicos, aeroportos, estações de trem e ônibus, prisões e abrigos para sem-teto. O repórter médico da CNN americana, Dr. Sanjay Gupta, disse que uma das conclusões do CDC é que o risco de vacinados transmitirem a Covid-19 é muito pequeno. Por isso, eles não precisam mais usar máscara. Os Estados Unidos iniciaram nesta semana a vacinação de adolescentes de 12 a 15 anos. Um dos objetivos da imunização dos jovens é retomar as aulas presenciais em todas as escolas no início do próximo ano letivo, na primavera, no hemisfério norte. 2 problemas para vencer a pandemia são as novas variantes e as pessoas que não querem se vacinar. Na União Europeia são 27%, nos Estados Unidos 25%, no Brasil 84% querem se vacinar. Estão faltando vacinas. A variante indiana, com uma mutação tripla, foi identificada em dezenas de países. O primeiro-ministro Boris Johnson admitiu a possibilidade de impor confinamentos em algumas áreas específicas do Reino Unido se houver risco de contágio. No Brasil, o governo Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal um habeas corpus para que o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, não seja obrigado a responder perguntas que não queira na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado sobre a pandemia. O general depõe na próxima quarta-feira. Pazuello está sendo investigado pelo Ministério Público pela falta de oxigênio em Manaus no início do ano, pela recomendação do uso de cloroquina e outros remédios sem eficácia comprovada pela ciência e pela demora na transferência de pacientes. Assim, pode ficar em silêncio com base no princípio constitucional de que ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. A expectativa é que o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, conceda o habeas corpus nesta sexta-feira. Em depoimento na CPI, o diretor-presidente da companhia farmacêutica americana Pfizer para a América Latina, Carlos Murillo, revelou que o governo federal recusou 5 propostas do laboratório para comprar vacinas em 2020. O contato começou em maio. Em agosto, houve uma oferta de 30 milhões de doses, depois de 70 milhões. O Brasil foi o 6º país que a Pfizer procurou. Os 2 primeiros foram os Estados Unidos e a Alemanha. As primeiras doses chegariam aqui em dezembro e ao todo seriam 4,5 milhões até março. Poderiam salvar 5 mil pessoas. Em agosto, a Pfizer havia fechado o negócio com os Estados Unidos, Canadá, Japão e Reino Unido. Em 12 de setembro, quando o Brasil tinha 131 mil mortes, a Pfizer enviou carta ao governo brasileiro que descartou a possibilidade porque a vacina exige uma temperatura de armazenagem de 70 graus negativos. O governo levou 2 meses para responder, não aceitou cláusulas que eximiam a Pfizer de responsabilidade por efeitos colaterais danosos. A empresa pediu ao Brasil para criar um fundo para possíveis indenizações e impedia ações por atrasos da entrega, chamadas cláusulas leoninas, que a Pfizer impôs a todos os outros países. Processos nos Estados Unidos poderiam gerar indenizações milionárias capazes de destruir a empresa. Mesmo assim, especialistas entendiam que o risco de não ter vacina seria muito pior. Em 18 de setembro, os testes clínicos indicaram uma eficácia de 96%. É uma das melhores vacinas. Em outubro, quando a segunda onda estava atingindo a Europa e os Estados Unidos, Bolsonaro declarou que a pandemia estava acabando e ironizou a decisão do governador João Dória de comprar vacina. Está acabando e ele vai dizer que está acabando por causa da vacina. Em março deste ano, a jornalista Malu Gaspar, do Globo, excelente jornalista, revelou que o secretário de Comunicação Social, então o secretário Fábio Weingarten, acusou o então ministro da Saúde, general Pazuello, de incompetência na negociação com a Pfizer, enquanto o general acusava o secretário de receber dinheiro da empresa. Dias depois, os dois caíram. A primeira dose de vacina da Pfizer foi aplicada na Inglaterra em 8 de dezembro, foi a primeira vacinação de um país do Ocidente. Em 11 de dezembro,
A vacina foi aprovada pela FDA, o órgão regulador americano. 3 dias depois, começou a imunização nos Estados Unidos. Uma semana antes disso, sem fechar negócio, o governo anunciou a intenção de comprar 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. Mas, nas semanas seguintes, Bolsonaro e Pazuello atacaram a companhia farmacêutica. Em 17 de dezembro, nos maiores ataques à vacinação, o presidente falou que quem tomasse vacina poderia falar fino ou virar jacaré. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso emergencial das primeiras vacinas, a chinesa Coronavac e a sueco-britânica da AstraZeneca, em 17 de janeiro, e o governador de São Paulo, João Dória, iniciou a vacinação no seu estado. Só em fevereiro, o governo retomou as negociações com a Pfizer, aprovada pela Anvisa em 23 de fevereiro. Em março, Bolsonaro manifestou a intenção de comprar a mais eficiente das vacinas. Na terça-feira, o governo anunciou a compra de 100 milhões de doses a serem entregues até outubro. A empresa já vendeu 2 bilhões e 400 milhões de doses a 45 países, à União Europeia, à União Africana e ao consórcio COVAX, coordenado pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, o Instituto Butantan para de fabricar a vacina chinesa Coronavac nesta sexta-feira por falta de insumos. Por unanimidade, a Anvisa reprovou nesta quinta-feira um medicamento baseado em anticorpos monoclonais para uso somente em hospitais. Foi o tratamento usado pelo então presidente americano Donald Trump. Uma estimativa do Banco Central indica que a economia brasileira cresceu 2,3% no primeiro trimestre. Para o ano como um todo, a expectativa do mercado é de uma alta de 3,2% no Produto Interno Bruto. O governo prevê 3,6% e o Fundo Monetário Internacional 3,7% neste ano e 2,2% em 2022. No ano passado, o PIB teve uma queda de 4,1%. Não deve voltar ao nível pré-pandemia em 2021. Nos últimos 12 meses, baixou 3,37%. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog, Globalização em Crise, onde estão os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros quando tiver de sair à rua, higienize sempre as mãos, não perca a sua oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.